Seja bem-vinda ao Conselho Consultivo. A maioria absoluta conquistada por Miguel Albuquerque na Madeira está em risco. O último deputado do PSD foi eleito apenas por uma diferença de 5 votos. Hoje há Assembleia de Apuramento das eleições para recontar os votos brancos e nulos. A CDU garante que a recontagem vai fazer com que o PSD perca a maioria absoluta. Nas eleições de domingo, o PS foi o grande derrotado. Deixem passar o novo presidente do Governo Regional da Madeira. Miguel Albuquerque sucede a 39 anos de Alberto João Jardim. Temos tudo para dar certo. Trabalharemos pela Madeira e só pela Madeira. E vamos atingir os nossos objetivos. Contamos com todos no respeito pela liberdade cívica e política de cada um. Eis o novo ciclo que hoje se abre. Temos de revitalizar a nossa economia, aliviar a carga fiscal, combater o flagelo do desemprego, resolver as questões sociais da saúde e da educação, melhorar os transportes e acessibilidades, apoiar os sectores mais pobres e fragilizados da nossa sociedade. O líder do PSD regional conquistou quase 45% dos votos naquela que foi a 11ª maioria absoluta do partido na região, ainda que por apenas um deputado. O PSD terá perdido cerca de 15 mil votos. Os sociais-democratas vão ocupar 24 dos 47 lugares da Assembleia da Região Autónoma, menos um que no mandato anterior. No discurso de vitória, Miguel Albuquerque prometeu um novo rumo para a Madeira, garantiu que vai romper rotinas e dialogar com a oposição. O novo líder madeirense terá ainda pela frente as negociações com o Governo da República para renegociar a dívida da região. Num escrutínio em que a abstenção superou os 50%, o CDS manteve-se como a segunda força mais votada, mas perdeu 2 deputados face a 2011. O partido de José Manuel Rodrigues falhou no objetivo de tirar a maioria absoluta ao PSD. Teve 13,6% dos votos e elege 7 deputados. A noite ficou ainda marcada pelo fracasso da coligação Mudança, liderada pelo PS. 11,7% dos votos e 6 deputados eleitos, um resultado que levou o líder dos socialistas da Madeira a apresentar a demissão. Entre as surpresas da noite está o regresso do Bloco de Esquerda ao Parlamento Regional, com 2 deputados, os mesmos que a CDU, que ficou a 5 votos de eleger um terceiro representante. São nossos convidados neste Conselho Consultivo Joaquim Biancar Cruz e Abel Sequeira Ferreira. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Joaquim. Esperava-se uma maioria absoluta, ainda que por uma diferença de 5 votos, ainda que esteja em risco. Esperava, depois de Alberto João Jardim, 37 anos à frente do Governo Regional da Madeira, uma nova maioria absoluta, a 11ª consecutiva. Primeiro nós temos que ver o seguinte, relativamente até quando diz assim, depois de Alberto João Jardim, depois destes anos de Madeira. Quem conheceu, e basta falar com os nossos pais ou com os nossos avós, quem conheceu a Madeira antes de Alberto João Jardim e depois de Alberto João Jardim, independentemente das finanças públicas como estão da Madeira ou não, há realmente uma obra feita. Ainda agora vieram dados de que, em termos de turismo, a maior taxa de ocupação do país era absolutamente a Madeira em janeiro. E, portanto, há um modelo de negócio, e nomeadamente relativamente à atividade turística, que foi muitíssimo bem explorado nos últimos anos pelo Governo Regional da Madeira nessa matéria. Por exemplo, espero agora até que nos Açores, devido à entrada dos low cost e tudo mais, se possa impulsionar uma região única do mundo, com outras ofertas, com outro tipo de turismo, eventualmente, que é o turismo da Madeira, que possa também ser mais conhecida e ter mais peso em termos de turismo. Mas, relativamente a este Miguel Albuquerque, eu acho que Miguel Albuquerque, sendo dentro, porque não é fácil, não é? Depois de muitos anos de um homem muito carismático, e que teve diversas maiorias absolutas no arquipélago, não é fácil sucedê-lo. E penso que Miguel Albuquerque, embora tenham havido guerras internas, isto ou aquilo, ele soube de forma muito inteligente passar a mensagem para fora de que, mesmo sendo o partido, teria um projeto novo. E as pessoas, porque alguém queria alguma mudança, e não é por acaso
que até até porque internamente aquela a coligação, oposição também a coligação do Jardim. próprio PS dizia mudança. Portanto, quer dizer, estava algum espírito que as pessoas queriam realmente mudar. E ele soube passar cá para fora, eu sou do mesmo partido, mas eu personalizo uma mudança em termos de gestão, em termos de forma de políticas a desenvolver para esta região. E isso teve o seu fruto, e é evidente que há aqui neste fenómeno eleitoral, e nós podemos até discutir um bocadinho mais à frente, mas é muito interessante que repare que um CDS que está coligado com o PSD a nível do governo é um CDS que na Madeira é extremamente agressivo para o PSD e é a segunda maior força política. Um PS que surge coligado é raríssimo. Objetivo evitar que o É raríssimo. tivesse As coligações aliança. normalmente são de direita. A coligação do PS é algo muito raro e que aconteceu nestas eleições e torna-se a terceira força política e que é considerado uma grande derrota. E depois um fenómeno, o PCP, o Bloco de Esquerda, sim senhor volta, mas um fenómeno que poucos falam, que é este JPP, que são exatamente muitos dissidentes do Partido Socialista e até alguns do PSD, juntos pelo povo, em que têm aquele cariz de independente que nada tem a ver com as forças políticas e que têm um peso significativo e que não são juntos pelo povo, mas também não protagonizam aquele radicalismo popular que a coligação Mudança foi buscar. Eles têm muitos deles gozam de um certo populismo, mas um populismo não tão folclórico como uns que tiveram ali na coligação a Mudança. E depois foi muito interessante também ver que dentro do próprio PS, aquela ala de António José Seguro, que parecia que estava mais atenuada, apareceu agora a dizer, não, mas afinal, António José Seguro, que ganhou as eleições autárquicas, que ganhou as eleições europeias, que ganhou as eleições regionais nos Açores, esta é uma derrota pesada, porque é a terceira força política, ainda mais coligada, do PS, e parece que os dissidentes, ou os tais apoiantes de António Costa, que antigamente tanto reclamavam António José Seguro, agora estão muito sossegados e em vésperas de eleições legislativas. É claro que se pode sempre dizer que os Açores são diferentes da Madeira, que a Madeira é diferente dos Açores, mas não deixa de não ser notório que o Partido Socialista... são diferentes do continente. Não deixa de ser notório que o Partido Socialista depois... E não podemos dissuadir disso, quer dizer, porque as próprias eleições autárquicas dentro da Madeira, o PSD perde o Funchal, não é? E, portanto, a importância que tem a Câmara do Funchal, que foi perdida e que o PSD perde, o PSD depois tem este resultado e o PS, convencido que estava a galvanizar, continua como terceira força política na Madeira, sem conseguir descolar disso, mesmo colado. Portanto, não deixa de não ser significativo, porque é uma das principais regiões do país. Claro. Abel Sequeira Ferreira, estas eleições ficam mais marcadas pela derrota esmagadora do PS do que propriamente pela maioria absoluta do PSD? Eu penso que ficam marcadas pelos dois aspectos. Esta maioria absoluta do PSD é uma maioria absoluta que, de alguma forma, estanca aquilo que era uma quebra de eleitorado do PSD nas eleições mais recentes. E, portanto, tem esse significado de alguma forma, com uma nova liderança, o PSD conseguir estabilizar, aparentemente, o seu eleitorado. E Miguel Albuquerque... Peço desculpa, estou um bocadinho constipado. Já notamos, não faz Miguel mal. Albuquerque, que, enquanto Presidente da Câmara, cumpriu funções de uma forma que parece ter agradado aos madeirenses, ou pelo menos às pessoas que vivem no Funchal, poderá ter conseguido fazer essa estabilização. É evidente que o resultado do PS é um resultado muito mau, eu diria, numa certa perspectiva, inesperadamente mau, porque, de facto, a tendência com que vinha não era essa, mas, simultaneamente, esperadamente mau, porque o PS apresenta-se nestas eleições com uma coligação que é uma coligação contra a natura, que juntava coelhos, cães e gatos, o Partido dos Animais, o Partido do Senhor Coelho, enfim, tudo uma amálgama sem grande sentido. E com um líder
que, enfim, que eu não conheço pessoalmente, mas que do ponto de vista daquilo que fui acompanhando da campanha eleitoral, me parecia um líder com pouco carisma e com poucas convicções, e que de facto se limitou muitas vezes a enunciar algumas generalidades. E se há, portanto, uma lição nacional a retirar destas eleições, é de que, de facto, os eleitorados cada vez serão mais exigentes e cada vez menos irão atrás de propostas apenas pela cor política e pretendem, de facto, ver ideias concretas e realizáveis por parte dos candidatos. Isso, de alguma forma, também pode explicar este resultado que é impressionante do JPP, que tem mais deputados do que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda juntos, e que de facto é um partido popular, mas não populista, naquele sentido em que nós nos temos habituado a ver um Podemos em Espanha, ou um Syriza na Grécia, ou até algumas tentativas de aproximação a esse modelo aqui no continente. O JPP, por aquilo que me apercebi, e não conhecendo bem essa realidade específica, parece-me ter conseguido eleger estes 5 deputados com base numa maior proximidade e contacto real e efetivo com as pessoas. Uma das propostas do JPP tinha a ver com o facto de dizerem que todos os meses estariam com os seus vários eleitorados e ajudariam as pessoas, por exemplo, a fazer as reclamações que tivessem que fazer ao governo regional. E, portanto, são coisas concretas, palpáveis, que as pessoas podem, de facto, apreciar e dar algum valor por oposição a outros projetos que, de facto, se baseavam apenas em ideias muito vagas e muito genéricas. Joaquim Biancar Cruz, António Costa manteve-se em silêncio até ontem à noite, onde, num clube de pensadores em Gaia, num debate onde participou, acabou por falar desta questão pela primeira vez. Disse que as eleições são distintas, as eleições regionais têm causas e lógica próprias que não se repetem nas nacionais, dizendo que não serve de indicador para as legislativas. A verdade é que foi quase obrigado a reagir, manteve-se no silêncio, tentou demarcar-se de alguma forma deste resultado. Essa demarcação é legítima? Nem seria lógico de todo que não comentasse estas eleições. Até um profundo respeito pelos socialistas madeirenses, caso não o fizesse. E uma falta de solidariedade. Eu não posso deixar de... não sei se lembram, até como António Costa, quando foi dar apoio ao Partido Socialista nessas eleições, o que andou a prometer até um bocadinho fora, eu diria mesmo um bocadinho fora de pé, em termos populistas, quando entrou na Madeira, e o que disse relativamente à dívida da Madeira e o facilitismo que andou a pregoar quando lá foi apoiar os socialistas no terreno. E agora se esquecesse disso, e se quisesse esquecer ou passar ao lado deste resultado, a democracia é mesmo assim. Já houve vitórias e derrotas, e isto faz parte, e as pessoas têm que ter o jogo democrático e a humildade e a simplicidade de também aprender com isto. E é isto que faz com que seja realmente o regime político mais interessante do mundo e mais desafiante, porque mesmo aquilo que se considera às vezes como um status quo, não o é, porque às vezes quando as pessoas vão votar dão outro sentido e outro peso aos projetos que muitas vezes as pessoas julgam que os têm. E, portanto, António Costa, evidentemente, que não poderia deixar de, no mínimo, mostrar até um pouco mais de solidariedade relativamente ao esforço. Aqui demarcar-se mesmo. E essa demarcação não acho que seja simpática, nem sequer como as pessoas não verão isso. Porque, quer dizer, quem está a representar o Partido Socialista foi exatamente este projeto, o projeto A Mudança, que fizeram o seu melhor, com certeza que estando lá, podemos hoje criticar porque estavam com populistas radicais, porque isto nem tem nada a ver com o PS, com certeza, o CDS também está coligado com o PSD no governo e lá tem uma lógica extremamente crítica e de oposição ao PSD na Madeira. E, portanto, eu comecei por dizer isso, não é? E, portanto, não seria... acho que não é de todo simpático que António Costa não mostre um pouco mais solidariedade com o Partido Socialista madeirense. E podemos ou não extrapolar das eleições da Madeira para
nunca podemos extrapolar, mas aquela onda, candidato nunca às podemos eleições extrapolar, legislativas. mas aquilo que muitos, e repare que foram vários comentadores e alguns da ala do Partido Socialista e ex-apoiantes de António José Seguro, que vieram, ainda agora, nestes últimos 2 dias, referir várias vezes, então, que tanta coisa disseram de António José Seguro. António José Seguro, afinal, teve bons resultados em todas as eleições até deixar de ser Presidente do Partido Socialista. Sim, estas E são as nesta, primeiras de os António apoiantes Costa. de António Costa, e aqueles até um pouco mais radicais, que fizeram, no fundo, tentaram romper com António José Seguro e provocar aquelas eleições diretas no Partido Socialista, muitos dizem, então, onde é que estão esses e como é que comentam esta pesadíssima derrota do Partido Socialista? Abel Sequeira Ferreira, ainda sobre esta questão do PS, podemos ou não aqui tirar conclusões destas palavras de António Costa, que diz é diferente, é uma realidade diferente, as causas e as lógicas de votação na Madeira são diferentes das nacionais, não podendo servir de exemplo para as eleições. A verdade é que foram as primeiras eleições onde, já sob a liderança de António Costa, houve uma derrota expressiva para o PS, seja ele PS Madeira ou não. A mim parece-me evidente que, de facto, são eleições diferentes. A questão é que foi o próprio António Costa quem lhes deu a relevância de poderem ser comparáveis. Em particular, pela sua ida ao Funchal, e pelas afirmações que aí fez, afirmações que, aliás, se algum dia vier a formar governo, com certeza que Miguel Albuquerque lhe cobrará, porque António Costa, na prática, fez um conjunto de promessas que se podem entender como promessas de um candidato a primeiro-ministro e, portanto, de um potencial futuro primeiro-ministro em relação à região da Madeira. E talvez tenha exagerado um pouco em algumas das promessas que, por essa via, realizou. E, portanto, eu não tenho grandes dúvidas que, se o resultado tivesse sido diferente, hoje, provavelmente, vários partidos estariam a dizer que as eleições na Madeira representavam um primeiro passo relativamente a uma lógica nacional. Claro. Tendo sido o resultado daquilo que foi, também compreendo que digam que as eleições são diferentes, porque, de facto, na sua natureza e no seu historial, elas são mesmo diferentes. E, sendo diferentes, poderá haver aqui um volte-face nesta maioria absoluta que foi conseguida apenas por 5 votos de diferença entre o último deputado do PSD ou o terceiro deputado da CDU, a coligação entre o PCP e os Verdes na Madeira. Se Albuquerque 5 votos ainda é significativo para encontrar na recontagem dos nulos, mas se Albuquerque perder a maioria absoluta, o que é que muda nesta história? Bom, se perder a maioria absoluta, obviamente passa a ter que governar em condições que se tornam bastante mais difíceis. As condições de governabilidade da Madeira já são difíceis. Mas avançará para uma coligação? A Madeira tem uma dívida muito pesada e tem uma situação de facto difícil, o que significa que, para a economia da Madeira poder evoluir e para a Madeira ganhar uma dinâmica que, a mim que vou frequentemente à Madeira, me parece que a economia madeirense terá perdido nos últimos anos. Em particular com toda a história do encerramento do centro do Funchal por causa da construção daquela marina relativamente megalómana, projeto do anterior presidente do governo regional. Mas parece-me que, para conseguir isso, Miguel Albuquerque terá que encontrar no Parlamento madeirense apoios, não sei se sob a forma de coligação, mas pelo menos apoios e acordos parlamentares que lhe permitam lançar projetos e fazer reformas, também legislativas, que, de outro modo, a não acontecerem, poderão fazer com que a economia madeirense fique, de facto, muito parada no tempo. Perdão, dito isto, 5 votos
ainda são 5 votos e, portanto, eu estranharia se num processo de recontagem se chegasse à conclusão que tinha havido um erro relativamente a 5 votos num processo eleitoral perfeitamente normal. 1 ou 2 votos é natural, 5 votos ainda é muito. 5, 6 votos. E se não for por outra, se quiser avançar para uma coligação, o CDS pode ser uma hipótese, uma vez que é uma força CDS, política com tanta força na ilha e que faz tanta oposição ao PSD. O CDS capitalizou um discurso de oposição feroz e muito crítica às diversas maiorias absolutas, tanto como Alberto João Jardim, como este novo projeto. E, portanto, é aí que está o carisma do CDS e a popularidade do CDS. Embora o CDS tenha caído um pouco nestas eleições, em termos de mandatos, também seria interessante, que eu não tenho aqui os números, nem cheguei a apurar, porque o Partido Socialista tinha o mesmo número de mandatos antes de concorrer coligado e agora até não sei quantos é que perdeu para a sua coligação. Portanto, significa que ainda tem muito menos de próprios do Partido Socialista em termos de mandatos, deputados regionais. Eu não sei quantos é que ficarão face a essa negociação de coligação. Mas, e desconheço isso, relativamente àquilo que seria natural, pelo que me apercebo, e que foram dados diversos sinais durante a campanha eleitoral, a natural força para uma coligação não seria tanto o CDS, mas o JPP. Porque este JPP, e até como disse aqui bem o Abel, o JPP, embora sendo um partido independente, não é um partido de esquerda popular radical, tipo o Podemos, ou o Syriza, ou tudo mais. Tem pessoas extremamente do centro, alguns conservadores, outros um pouco de centro-esquerda, mas que gozam de reputação e, portanto, seriam naturalmente pessoas que conhecem muito bem a Madeira, que o PSD e a maioria absoluta do PSD também os conhece bem e que poderiam ser, eventualmente, uma força política para atingir a maioria absoluta, caso não existisse. Mas, como referi aqui, considero que 5 votos ainda é muito e estranharia que numa recontagem aparecessem agora 5 votos para os quais a CDU iria beneficiar. Abel, estava ainda há pouco a falar de que é preciso que esta região autónoma ganhe competitividade, uma competitividade que perdeu nos últimos anos. Miguel Albuquerque já assumiu que quer renegociar a dívida com o continente e disse ontem, na primeira entrevista já à Antena 1 e à TSF, que quer voltar a ter um IRC diferenciado na região, que pode ir até aos 13,3%, já não por falar da Zona Franca, que está para aprovação, possivelmente já neste Conselho de Ministros de quinta-feira. Faz sentido esta diferenciação das condições para as empresas na Madeira? Pode ter um preço de insularidade que deve ser tido em conta, mas é particularmente difícil numa altura em que também no continente as condições económicas ainda não recuperaram da forma que nós gostaríamos de ver recuperar. É particularmente difícil explicar alterações do tipo que estão a ser sugeridas por Miguel Albuquerque. A questão da Zona Franca é uma questão diferente. A Zona Franca, em princípio, irá avançar e já existia essa intenção. Agora, o que me parece é que a Madeira tem de, independentemente de tratamentos mais ou menos privilegiados relativamente a alguns aspectos, a Madeira precisa de apostar num fator essencial económico, que é o turismo, e avançar para um modelo de turismo mais sofisticado e que atraia um tipo de turista também, digamos que mais sofisticado e com mais capacidade financeira. E para isso existe um conjunto de instrumentos e de iniciativas que a Madeira pode e deve lançar, à semelhança do que tem sido feito por outras regiões semelhantes, por exemplo, em Espanha. Porque, de facto, o turismo madeirense, e não falo só da hotelaria, mas também da restauração e de outras valências do turismo madeirense, encontram-se muito parados no tempo, parecem pouco inovadores,
parecem responder pouco àquilo que são as necessidades. Ou seja, Miguel Albuquerque está a apostar na carta errada, está aqui a falar das está empresas, a apostar, diz que deveria ser no turismo. Está a apostar numa carta em que tem necessariamente que apostar, e que corresponde àquilo que é o seu projeto eleitoral. É evidente que as condições para as empresas na Madeira são igualmente importantes, mas parece-me que o aspecto que a Madeira não pode descurar é o aspecto do turismo, e que o turismo na Madeira, e existem alguns projetos que pontualmente o mostram, pela inovação que trouxeram e pelo sucesso que têm tido, mas na generalidade a resposta turística da Madeira está muito aquém daquilo que é o enorme potencial de crescimento do turismo na Madeira. Parece-me que esse deve ser o aspecto a enfatizar mais na nova governação e economia madeirense. Apesar de ser o maior destino de turismo, um dos maiores de Portugal e o que está menos exposto à sazonalidade. Mas poderia ser, de facto, muito melhor aproveitado. Abel Sequeira Ferreira, Joaquim Biancar Cruz, muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo, que volta amanhã com outro tema da atualidade. Contamos consigo. Até lá.